Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar o estudo do gerador de sinal dente de serra, só que dessa vez através de uma fonte de corrente real, tá? Portanto, teremos como objetivo os seguintes: análise do circuito fonte de corrente, que é um circuitinho, não é exatamente uma fonte de corrente, assim como nós temos fonte de tensão. Análise técnica da fonte de corrente, né, associada ao JT. Então nós teremos o nosso circuitinho só da fonte de corrente e o circuitinho que seria do oscilador com JT. Associando os dois nós teremos algumas características, né, novas aí nesse circuito. Não vai mudar muito com relação, por exemplo, à definição matemática das equações. Em termos de forma de onda de saída também não, apenas que a carga do capacitor vai ser relacionada a um outro circuito, né? E por fim, teremos então um exemplo de cálculo, né? No cálculo vão aparecer aí outros parâmetros a serem calculados, porque seria um projeto real, né? Mas efetivamente aí teremos aí que observar parâmetros de tensão e corrente, né? Agora no circuito. Então, falando sobre a fonte geradora de corrente constante, nós temos que o símbolo de uma fonte de corrente utilizado na aula passada, que é este daqui, para a simplificação do circuito, ele na realidade ele traz aí apenas uma simbologia que define que no circuito existe uma corrente constante circulando. Tá? Porém é necessário montar uma fonte de corrente com outros componentes, né? Componentes analógicos e passivos, né? E, portanto, trabalha-se nesse tipo de projeto, normalmente, com transistor do tipo PNP, bipolar, tá certo? Então, trabalha-se com esse carinha aqui. Então, temos lá o emissor, que é onde chega a setinha, e o coletor, que é onde sai a corrente, lá para o nosso capacitor, tá certo? Então, este símbolo está relacionado a este circuito todo, tá? Tudo isso daqui, alimentado por uma fonte de tensão, né, perceba, é representado por esse símbolo, né? Foi representado por esse símbolo na aula passada. Muito bem. Então, recordando aí o estudo de transistores bipolares, né, que vocês já viram no semestre passado, nós temos a corrente de coletor em função da tensão entre coletor e emissor. Temos uma região estreita aqui, que é a região de saturação, muito utilizada, né? Vou utilizar o transistor como chave, então ele vai operar na saturação e no corte, né? Daí tem, inclusive aquela reta de carga, né? Que seria esse daqui, ó, bem estreitinho aqui, né? O coeficiente angular muito próximo a 90 graus. E desse ponto para frente nós temos região ativa. Perceba, isso daqui é importante destacar, que para 1 volt nós temos algo próximo de 150 mili. Para 10 volts nós temos algo muito próximo ainda a 150 mili, né? Variou pouquinho a coisa, de 150 foi lá para 161, 162 no máximo, né? Então varia muito pouca coisa aqui, sendo que eu mudei aqui a tensão 10 vezes, né? De 1 para 10, a corrente praticamente mudou aí 10 mili, que aqui não vale o quê? Se aqui houve uma mudança de 10 vezes, que equivale em termos percentuais aí 1000%, aqui não teve uma mudança nem de 10%, né? Então por isso do conceito fonte de corrente constante via transistor, por quê? Para aumento de tensão de 1 para 2, por exemplo, nós temos aqui 150 mili, né? De 2 para 3, né? 150 mili praticamente. Então a corrente no transistor, nessa região ativa, é praticamente constante lá no coletor em função da tensão coletor emissor. Muito bem. Agora, tendo em vista essa curva, né, essa curva azul, nós espelhamos ela para esse outro gráfico, que tem várias curvas em função da corrente de base. Tá? Então, para 1 mili na base do transistor, nós temos 150 mili, né, lá no coletor. Tá? Só que é o coletor nesse eixo aqui igual a isso. Só que esse aqui o eixo completo, esse daqui é como se fosse um zoom, né, dessa região aqui. Ó.
Então essa curva azul clara é isso daqui. E perceba, apenas com 1 mili na base, por isso que fala transistor controlado a corrente, né? 1 mili de base libera uma corrente muito maior de coletor, que é 150 mili. Tá? Daí nós temos os outros casos, para 2 mili, né? 200 e pouquinho aqui, para 3 mili, 200 e pouco, para 5 mili lá, algo próximo a 560 mili, né? Aumenta-se a corrente de base, aumenta-se, obviamente, a corrente de coletor. Tá certo? Muito bem. Então, falando agora do ganho de corrente, nós temos que o ganho de corrente é conhecido como HFE, ou então esse beta, né? Essa característica, essa nomenclatura é utilizada em livros, né? Aí você pega diversas bibliografias que trabalham-se com beta, né? Mas em datasheet, né, que seria o manual do componente, vem HFE, que por sua definição é a corrente de coletor dividida aí por corrente de base. E nós temos lá no exemplo passado, anteriormente no gráfico, 150 mili de coletor em função de 1 mili na base. Então, se eu fosse calcular esse beta, né, que seria o ganho de corrente, seria 150 mili dividido por 1 mili, que é 150, né, adimensional, né, não tem unidade. Aqui seria miliampere por miliampere, dá aqui 150 como um ganho, né, ganho de corrente, então o ganho beta. Então, isso significa que a corrente de coletor é 150 vezes maior que a corrente de base. Agora, algo importante aqui, ó. Nessas condições, poderíamos esperar que, se IB aumentasse para 2, né, 2 mili, ou seja, dobrasse, o valor da corrente de coletor também dobraria, né? Óbvio, tem uma equação aqui, né, uma divisão, se multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo. Então, 2 mili deveria ser 300, né? 2 vezes 150 em cima. Porém, não acontece isso, pois IC aumenta aproximadamente para 260 mili. Então, se pegar essa curva vermelha aqui, ó, para 2 mili, espelhar no gráfico, é aproximadamente 260 mili. Outra expectativa seria em relação às curvas características, que deveriam estar espaçadas igualmente, mas o que se verifica é que a separação diminui à medida que as correntes aumentam, né? Então, o que seria essa separação? Seria esse espaço aqui, ó, de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 5, muito próximo, né? Então, aqui é muito mais próximo do que era aqui, percebe? A explicação para esse fato é que o ganho de corrente não se mantém constante, tá? Então, esse beta ele é variável, ele é 150 para esse caso, tá? Mas se a gente calculasse para 2 mili, já não seria 150, né? Seria 260 dividido por 2, né? Seria aí 130, né? Então, teríamos um ganho de 130, não mais 150. Então, o beta ele acaba variando em função da corrente de coletor. Então, quanto maior a corrente de coletor, certo? Quanto mais próximo a 5 ali, ó, menor será o beta. Então, se eu quero trabalhar com beta elevadíssimo, tá? A melhor condição de beta, provavelmente essa daqui, ó, tá? Uma baixa corrente de coletor em função de uma baixa corrente de base. Se eu estou trabalhando muito lá em cima com a base em função do coletor, aqui é meio ampere, né? É 0,5 amperes, né? Começa até para sair daqui desse submúltiplo aqui para efetivamente chegar na unidade ampere. Então é muita coisa. Então, portanto, o transistor não consegue manter o mesmo ganho de corrente. A potência subiria muito. O circuito fonte de corrente com PNP não muda o equacionamento visto na última aula, né? Então, o equacionamento ele estava relacionado à análise deste ponto aqui, ó, que é o ponto onde nós temos a variação da tensão do capacitor, né? Então, ele fica variando ali entre valor de pico e valor de vale, que é o que eu coloquei aqui no equacionamento da aula passada, né? Ora, ele está no valor de pico, fechando aqui o circuito, e quando ele atinge o valor de vale, o JT ele abre uma chave e o capacitor fica carregando por aqui, né, através dessa fonte de corrente, né, fonte de corrente é tudo isso aqui, ó, carregando com a corrente IC, no caso, né, tá certo? Então perceba, o equacionamento não mudou nada. Se eu quiser calcular aqui o período de carga, né,
do capacitor, que seria basicamente o período da nossa forma de onda dente de serra, é capacitância Vp menos Vv dividido por I. Não muda, tá? Onde esse Izão aqui é igual ao IE e o IE é igual ao IC, que seria o mesmo I daquela fonte de corrente da aula passada. Beleza, turma? Então agora partindo aí para o exemplo, né? Temos o exemplo de cálculo. No circuito da figura ao lado, que é essa daqui, considere R1 2 kΩ, R2 10 kΩ, RE 500 ohms, capacitor de 200 nanofarads, RB1 33 ohms, RB2 1K1, tá? Faltou o símbolo de ohm ali. VCC 12 volts, o JT com relação intrínseca ali de 0,8, tensão de vale 2 volts. E VBE, né, que seria a tensão entre a base e o emissor do transistor, igual ao VD. E aqui ele pede para considerar o VD, né, que seria essa tensão aqui lá do JT, né? Então nós temos uma queda aqui no dividinho interno do JT, assim como tem um dividinho interno no transistor bipolar. No item A, eu peço para se calcular o seguinte: tensão do capacitor, tensão VR1, tensão VRE e tensão VR2. Tá? Então perceba, né? Mais parâmetros, porque está relacionado a essa fonte de corrente. Na prática, a gente iria implementar isso aqui, porque não tem como pegar uma fonte de corrente e ligar o circuito. Até posso comprar um equipamento, né? Um gerador, a gente tem no laboratório lá, um gerador que ao parametrizar ele mantém ali uma corrente constante de saída, mas dentro dele tem isso aqui, tá? Então não tem como fugir. No item B eu peço para calcular a corrente, né? Que é uma corrente constante de carga do capacitor, período do sinal, frequência do sinal, e desenhar o gráfico da tensão com seus respectivos valores, tá? Então perceba o circuito com os parâmetros elétricos, esse daqui basicamente, né, com todas as resistências e tal, e a tensão que nós vamos calcular é essa daqui, ó. Então VR1 é um divisor de tensão, R1 dividido por R2 mais R1 VCC, formulinha do divisor de tensão, visto lá em PEDA, né, princípios da eletrônica analógica digital, vocês viram isso daqui. Então você vai pegar lá 2 kg, que é o valor do R1, dividido por 10 kg, que é o resistor série, que seria o R2, mais o próprio valor do R1, que é 2 kg. Multiplicando o valor da fonte, que é 12 volts, nós temos 2 volts para R1. Agora a tensão VRE, nós temos que fazer aqui uma malha, tá? Fazendo a malha de Kirchhoff, nós temos 2 volts, né? Menos o que seria a tensão VRE, menos a tensão VB, que é o 0,7, né? Então, reorganizando aqui a formulinha, ficaria isso daqui, né? Que é a mesma coisa que 2 menos 0,7, portanto, a tensão VRE é 1,3 volts. Essa tensão aqui, tá? No resistor RE. E a tensão de pico? Agora a gente vai levar em consideração, ó, perceba, no cálculo da tensão de pico, temos o VD, foi passado no enunciado, né? 0,7 volts. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Tensão de pico é o 0,7 mais a relação intrínseca vezes VCC, portanto 0,7 mais 0,8 vezes 12, temos que a tensão de pico, ou seja, a tensão máxima que teremos nesse capacitor será de 10,3 volts. Beleza, turma? Aqui eu peço para, no item B, para que fosse determinada a corrente, né? Só que a corrente I do circuito é igual a IE, e E é igual a IC, né? Por isso eu coloquei essa relação aqui. E o IE é basicamente a tensão sobre RE dividido por RE, lei de Ohm. Então a tensão VRE é 1,3, o RE é 500 ohms. Então fazendo essa divisão nós temos 2,6 miliamperes. Tá? Então essa é a corrente que vai vir direto para o capacitor, não muda, tá? Então, embora a tensão no capacitor vá subindo, essa corrente ainda é constante. O que não acontecia, né, antes lá no oscilador de relaxação, o que acontece? Né, apenas para recordar o conceito. Tudo isso daqui era substituindo por um resistor.
Então, a corrente era limitada pelo resistor, só que o resistor tem resistência fixa, obviamente, né? Ele é um componente passivo, que chamamos. Então, tem uma tensão constante, resistência constante, só que a tensão no capacitor estava subindo, a tensão que era constante era da fonte apenas. Agora, a diferença de potencial no resistor era variável, porque a tensão do capacitor era variável. Então, variou a diferença de potencial no resistor, variava a corrente. Por isso que não tinha uma corrente constante de carga, né? Porque acabava tendo uma variação de diferença de potencial no resistor, e o resistor obviamente não varia, né? Se ele é 500 ohms, como nesse exemplo aqui, ele vai ser 500 ohms independente da variação de tensão. Então tinha variação de corrente e gerava aquela exponencial, que inclusive é um pouco mais trabalhoso, até em modelamento matemático e projeto de componentes. Mas se eu tiver uma corrente constante, eu tenho que colocar essa circuitariada adicional aqui. Então tudo tem os prós e contras, né, o lado positivo e negativo. Muito bem, seguindo aqui na nossa análise, cálculo do período, já fizemos na aula passada, que não tem segredo, capacitância vezes valor de pico menos valor de vale dividido pela corrente, que foi calculado em milho, portanto, período é 0,638 milho ou 638 microsegundos. Item B, né, fica barbadinho aí, facinho, né, pedaço de bolo, tranquilo. 1 dividido pelo período seria a frequência, né, então a frequência para esse sinal é de 1,57 kHz, ou ainda 1570 ciclos dentro de 1 segundo. Tá? Item E, forma de onda gerada no circuito, com os parâmetros calculados. Né? Então nós temos lá o circuito, imaginando o capacitor com uma carga inicial de 2 volts, parte de 2 volts vai até 10,3, que é o valor de pico, volta para 2 volts, que é o valor de vale, vai até 10,3, volta para o vale, 10,3, volta para o vale, 10,3, volta para o vale, é cíclico, né? Então isso aqui se repete. Período aqui é desse ponto a esse, ou ainda de uma ponta a outra do gráfico, né? O valor de pico é o valor de pico, que é o 0,638 milho, que é o que calculamos aqui matematicamente, tá certo, turma? Então é isso, essa aula tivemos aí uma visão mais prática, né, do que seria um gerador de corrente, e o gerador de corrente associado ao circuito aí de oscilador com o JT e capacitor. Então é possível gerar aí um dente de serra aí de forma efetiva através de elementos passivos e semicondutores, né, conforme eu havia comentado anteriormente. Só que agora tendo efetivamente aí um circuito real, não apenas um modelamento de fonte de corrente, que é o que nós tínhamos na aula passada. Certo, turma? Agradeço aí a atenção de todos, mais uma vez, sempre lembrando a todos que eu estou disponível no chat, né, para ter a dúvida, podem mandar foto, áudio, texto, enfim, o que vocês acharem pertinente, para que nós tenhamos aí um diálogo e eu possa aí solucionar aí dúvidas, qualquer tipo de dúvidas, né, que venha a surgir da parte dos senhores. Agradeço a atenção mais uma vez, bons estudos, até!